10 horas com 44 minutos, girando os destaques e as informações. Vamos conversar agora com a Helena Sato. Ela é médica e diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo. Ela vai falar sobre o número de UTIs e respiradores no estado. Julie. Bem-vinda, doutora Helena, aqui ao Jornal da Rede Alesp. Olá, bom dia. Tudo bom? Tudo jóia, doutora. Vamos lá. A gente está nesse momento vivendo essa reabertura econômica aqui na cidade de São Paulo. A gente está falando desde o início do jornal, alguns comércios reabrem hoje, a partir de amanhã shoppings. Porém, essa reabertura não significa o fim do isolamento, né, doutora? Isso é muito importante esclarecermos, né? Então, primeiro, neste momento, em todo o estado de São Paulo, nós estamos com cerca de 150 mil casos e, infelizmente, 9.500 óbitos. A proposta aqui no estado de São Paulo não é, e essa informação é importante, né, a todos os nossos telespectadores, que essa abertura ela não será de uma vez para o estado todo, mas ela será faseada por etapas, por fases, a depender de risco, certo? Então, quero dar aqui um exemplo, né? Então, vamos supor, os que estão na fase 1, né? Tivemos aí toda uma avaliação e aí estão os municípios da Grande São Paulo, certo? O Vale do Ribeira, eles ainda estão na fase 1, tá? Na fase 2, quem são? São os grupos em laranja, que são são as regiões do interior, e a fase amarela são as fases do interior. Resumindo, o que é muito importante esclarecermos, né? Essa abertura, então, será gradativa, né? Será feita esta avaliação em conjunto com o Palácio, né? Com o secretário, com a secretária Patrícia Hélio do Desenvolvimento, né? O secretário aí da Grande Metrópole e nós, da parte técnica, o que queremos reafirmar? Então, essa abertura será gradativa, de acordo com a área de risco, mas eu quero chamar a atenção, como a gente já colocou, grupos de risco, né? Os grupos de risco são os mesmos que a gente tem falado tanto já há muito tempo das campanhas de influenza, ou seja, são os mesmos grupos de risco, que eu quero só reforçar. Então, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas portadoras de comorbidades, por exemplo, os cardiopatas, os asmáticos, os renais crônicos. Essas pessoas têm que ter um cuidado redobrado, pois sabemos muito bem que uma vez se infectando, infelizmente, pelo coronavírus, poderão sim evoluir para óbito. Só quero dizer que distribuição por faixa etária, cerca de 50%, infelizmente, dos óbitos, concentram-se em pessoas com 50 anos ou mais. Outra questão, tem chamado a atenção em relação aos óbitos, né? O total de óbitos hoje que temos no estado, que são cerca de 9 mil, parte desses óbitos também tem chamado a atenção pessoas portadoras de alguma doença crônica. Então, eu queria começar a nossa conversa reforçando esta situação. Perfeito, doutora Helena. E eu quero também resgatar uma informação que foi divulgada na última segunda-feira, que inclusive a gente tratou isso aqui no jornal, em relação aos assintomáticos, porque uma porta-voz, uma diretora da Organização Mundial da Saúde, na segunda-feira, disse que não havia perigo de contaminação com assintomáticos, que eles não transmitiam a Covid-19. Depois, a organização voltou atrás, corrigiu, disse que, na verdade, tratava-se de um percentual. O problema é que ontem o presidente Jair Bolsonaro, em uma reunião com os ministros, afirmou categoricamente que os assintomáticos não transmitem o vírus. Enfim, paira no ar uma dúvida em relação a essa informação. E aí eu pergunto para a senhora, existe uma preocupação em relação aos assintomáticos? Segundo a secretaria, estudos já confirmam esse tipo de transmissão? Então, vamos lá. Então, tem se apontado, sim, alguns estudos que apontam que os assintomáticos poderão transmitir. Mas qual será o grau de pessoas, né? Se a carga... Primeiro, os assintomáticos, provavelmente, a carga viral de vírus do coronavírus deve ser menor na sua transmissão. Então, muito provavelmente, existe sim essa possibilidade, mas não na mesma carga que pessoas doentes, ou mesmo na mesma quantidade de pessoas que são transmitidos para as pessoas infectadas e que apresentam sintomas. Resumindo,
Pessoas assintomáticas. Então, a literatura aponta que o assintomático poderá sim transmitir, mas muito provavelmente para um menor número de pessoas, porque se ele está assintomático, ele não tem sintomas, então muito provavelmente a carga viral, a quantidade de vírus que ele tem será menor de uma pessoa assintomática. No entanto, o que é importante, mais uma vez reforçarmos, que é o uso de máscaras, não é? O uso de máscaras ao sair de casa, ao ir para o seu local de trabalho, ao sair de casa, o uso de máscaras é muito importante. Os trabalhos apontam que a utilização de máscaras tem um impacto importante no risco de transmissibilidade, na chance de transmissibilidade deste vírus que está causando, né, uma pandemia, não é? Que está causando aí tanto estrago em vários países do mundo e aqui, incluindo o estado de São Paulo. Doutora Helena, paralelamente a essa questão de transmissão, outra preocupação também da população, não só da população da capital paulista, de todo o estado e do Brasil, é com relação ao número de leitos de UTI destinadas à Covid-19. A senhora que está aí na linha de frente desse combate aqui no estado de São Paulo, o que a gente pode falar para o nosso ouvinte, quem está nos assistindo nesse momento, sobre a questão UTIs aqui no estado de São Paulo? A gente sabe que recentemente o governo do estado de São Paulo também mandou para algumas cidades, né, novos respiradores. Então, só contextualizar essas duas questões aqui no estado. Então, no estado de São Paulo, de acordo com o nosso último boletim, não é? Nós temos leitos disponíveis, tá bom? Leitos disponíveis no estado de São Paulo. Leitos disponíveis neste momento, tá? E enfermaria, né? Enfermaria. Cerca de 43% de leitos disponíveis no total do estado de São Paulo, leitos de enfermaria. Leitos de UTI, nós temos disponíveis 30%. E aí, eu quero aproveitar a sua pergunta, que aqui é o nosso número de leitos disponíveis. Mas, claro, estamos falando de leitos disponíveis, ou seja, mas por outro lado, quero reforçar que nós não podemos baixar a guarda, certo? Aqui nós estamos falando de disponibilidade de leitos de enfermaria e de UTI. No entanto, o que eu quero reforçar? Né? Com o lançamento do Plano São Paulo, que é um plano bastante trabalhado, bastante detalhado, o que algumas pessoas pensaram, o que algumas pessoas estão interpretando, que o Plano São Paulo está dando, dependendo do local, a gente tem recebido informações de alguns municípios que as pessoas estão indo para a rua, né? As pessoas estão interpretando que o meu município, a minha região, eu posso ir para a rua. Não, é muito importante. Os prefeitos, né, as autoridades locais estão tendo um papel importante de divulgar adequadamente que serviços poderão ser abertos, em que momento, ou seja, mais uma vez, passando a informação para o conjunto, é fundamental o uso de máscara, certo? É fundamental, ao sair de casa, ao seu local de trabalho, está comprovada a importância do uso de máscara. E outra questão fundamental, nós não temos uma vacina, mas nós temos medidas importantes que causam impacto. O uso de máscara, e nunca é demais a gente reforçar, ao chegar em casa, no seu local de trabalho, lavar as mãos adequadamente, ou com água e sabão, ou álcool gel, que todo mundo tem hoje, né, na sua bolsa, na sua mochila. E, doutora Helena, aqui o Jornal da Rede Alesp presta esse serviço diariamente para a população com relação a todo tipo de informação. E a senhora está fazendo aqui para a gente essa divulgação de números. E eu queria que a senhora falasse para a gente, doutora Helena, a importância da divulgação diária de notícias de dentro do governo do estado de São Paulo, como é feito com as coletivas de imprensa que a própria Rede Alesp transmite diariamente, o quanto a população precisa estar bem informada nesse momento para que essa epidemia, a gente consiga passar por essa epidemia da melhor maneira possível. Isso, é fundamental essa sua pergunta, né? A gente aprende já desde pequeno que informação é tudo, não é? E nós aqui no estado de São Paulo estamos fazendo essas nossas coletivas diárias, né? Nós aqui também na Secretaria, junto com os nossos 645 municípios, estamos repassando
as informações, as medidas de prevenção, por que é importante ficar em casa. As nossas regionais, junto com os municípios, estão fazendo monitoramento, certo, do isolamento domiciliar. Outra questão que é importante ressaltarmos, que todo caso suspeito, né, que é o que eu sempre digo, é aquele nosso trabalho que é feito, o nosso trabalho no dia a dia, junto com os municípios. Eu quero só ressaltar que cada pessoa, caso suspeito de infecção pelo coronavírus, cada pessoa, certo, essa pessoa infectada vai ser acompanhada e todos os seus comunicantes, ou seja, se essa pessoa trabalha numa empresa, certo, ou num serviço, todas as pessoas que tiveram contato com ela no período de transmissibilidade serão acompanhadas por 14 dias. Por que 14 dias? Que é o período máximo de incubação. E por que serão acompanhadas? Porque se apresentarem alguns sinais e sintomas, serão testados, serão avaliados e, havendo necessidade, se parte dessas pessoas com esse conjunto de sinais e sintomas que foram comunicantes daquele caso inicial, e se elas tiverem um quadro de sinais e sintomas, elas serão, sim, isoladas e adequadamente acompanhadas. Então, esse trabalho de vigilância, de notificar os casos suspeitos e acompanhar os comunicantes é muito importante para que a gente possa, lá no dia a dia, identificar os possíveis casos que vão se infectar e poder transmitir para as outras pessoas. Legal, informações importantes trazidas pela doutora Helena Sato, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo. Doutora, claro que as pessoas que nos acompanham, elas estão muito preocupadas, elas estão procurando se cuidar, esperamos, mas algumas pessoas sempre saem para trabalhar e se perguntam, quando é que vai ficar pronta uma vacina, um remédio, um antídoto? São tantas as informações, cloroquina, hidroxicloroquina, remdesivir, enfim, muitas pesquisas em curso, mais de 100 pesquisas em curso pelo mundo. Alguns noticiários falam que 5 vacinas já estão mais avançadas, enfim. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente quais são as etapas de elaboração de uma vacina. E na avaliação da senhora, de fato, a gente pode ter uma vacina contra o coronavírus num prazo curto, um ano e meio? Olha, então vamos lá. A informação que nós temos, né, na literatura é que existem aí alguns países já estudando as vacinas. As vacinas, de um modo geral, para sua adequada liberação, passam por 3 fases. A fase 1 e 2, né, são fases que já avaliam, né, após experimento em modelos animais, já avaliam em adultos, ou a fase 2 também, dependendo do produto, já é avaliada em crianças. O número de pessoas envolvidas nesse estudo de fase 1 e fase 2 avaliam segurança e avaliam soroconversão. O que é soroconversão? A pessoa toma a vacina, certo? E depois é colhido o material, sangue, por exemplo, para saber se aquela vacina protegeu. Tá? Então, fase 1 e 2 são estudos que vão avaliar se o produto aplicado protegeu, ou seja, foi aplicado e aumentou o título de anticorpos. Isso é a fase 1 e 2 de modo bem para o nosso telespectador entender um pouquinho. Agora, a fase 3 é a chamada fase ouro. O que é a fase ouro? Um grupo de pessoas toma a vacina e o outro grupo toma o placebo. Tá? São pessoas saudáveis, adultos também, e a gente sabe que o único centro no Brasil que já está utilizando uma das dezenas das vacinas é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais da Unifesp, né? Então, sabemos que eles já estão iniciando esse estudo, certo? Faz parte aí dos vários grupos aí do mundo, e nós estamos, assim, bastante esperançosos, né? Para que rapidamente a gente possa ter uma vacina segura e eficaz. Legal, conversamos com a doutora Helena Sato, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, trazendo informações atualizadas do combate do estado de São Paulo ao coronavírus. Muito obrigado por sua participação, doutora. Volte mais vezes, sempre prestando serviço à população paulista. Obrigada e um bom final de semana a todos. Obrigada. Muito obrigado.